Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um Manual da Cultura Pop, podcast onde irei conversar sobre obras da cultura pop como filmes, animes e videogames. Toda semana tem episódio novo. Se acompanha esse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de Tower of God, que se trata de um anime coreano, que quando eu conheci Tower of God era uma grande novidade. Eu não achava que animes da Coreia do Sul ou da China pudessem ficar tão famosos como animes japoneses, mas eles conseguiram. Inclusive, em 2025, o anime mais popular do mundo é um anime sul-coreano. Realmente, as coisas vão avançando e sorte pra gente. Se antes a gente só tinha acesso aos desenhos japoneses, agora a gente tem acesso aos desenhos sul-coreanos e chineses e realmente eles trazem uma visão um pouco diferente do que tem nos mangás japoneses, mas ainda assim com grande qualidade, igual nessa obra que eu vou falar hoje aqui. Tower of God é uma série de manhwa, porque na Coreia do Sul o mangá não chama mangá, chama manhwa, mas é a mesma coisa praticamente. É escrita e ilustrada por Sil. Sim, o autor tem um codinome, não é um nome verdadeiro. Não importa se é sul-coreano ou japonês, os autores de mangás tem essa coisa de não se mostrarem e de viverem em pseudônimos. Faz parte da cultura oriental, não sei. Não tenho condições de responder, mas quem fez esse mangá é o escritor Sil, não confundir com a cantora Sia. Esse mangá começou a ser publicado em 2010, mas só veio a virar um anime em 2020 e eu só conheci pelo anime em 2020. Eu gostei muito e demorou 4 anos para sair a segunda temporada. Já vem a minha primeira crítica aqui. Foram 4 anos entre a primeira temporada e a segunda, e quando eu fui assistir a segunda temporada, eu não lembrava de mais nada da série, a não ser o citado plot twist do título. Porque Tower of God trata de uma história bem complexa, porque existem muitas coisas nesse universo que não são muito bem exploradas na primeira temporada. Fica claro que isso vai ser decorrido nas próximas temporadas. Se as temporadas forem Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, todo mundo vai esquecer e vai ter que assistir a primeira temporada de novo para entender o que está acontecendo. Eu acho que não vai funcionar muito bem assim. Inclusive, a série fez bastante sucesso em 2020, mas ficou 4 anos sem lançar nada. Foi perdendo um pouco do hype. Eu acho que na época muita gente tinha assistido e hoje em dia talvez não seja uma série tão conhecida assim, mas eu acho que vale a pena, principalmente para aqueles que querem ver um anime que não seja japonês. É claro que hoje em dia tem o Solo Leveling aí que tá todo mundo assistindo, mas para aqueles um pouco mais antigos como eu, Tower of God talvez seja uma boa porta de entrada para os animes sul-coreanos. A história de Tower of God gira em torno de um garoto que tem o nome de Ban. Ele viveu a vida toda dele preso em um lugar escuro e isolado, e lá ele tinha apenas uma amiga chamada Rachel. Não fica muito bem claro como eles se alimentavam ou se eles precisavam se alimentar, mas eles viviam sozinhos nesse lugar escuro e isolado, e um só tinha o outro, não tinha mais nada lá. E a Rachel cuidava do Ban quase como uma irmã, mãe, melhor amiga. Era a única figura afetiva que o Ban tinha, e ela contava várias histórias para ele, e uma das histórias que ela contava para ele era sobre a torre que dá nome à série. A Torre de Deus é uma estrutura imensa com múltiplos andares e onde cada andar possui regras, desafios e ambientes únicos. Em cima da mesma torre você pode estar em um ambiente completamente tecnológico, em outras em um ambiente totalmente de floresta e alguns de gelo, alguns muito quente. Tem toda uma atmosfera diferente em cada andar da torre. E aqueles que chegarem no topo da torre poderão ter qualquer desejo realizado. A Rachel contava essa história para o Ban, e até que um dia ela resolve subir essa misteriosa torre. Então ela consegue acessar essa torre e o Ban vai atrás dela, mesmo sem ter sido escolhido pela torre, algo que normalmente é impossível, o que torna ele um irregular da torre, alguém que entra na torre por meios próprios, e esses indivíduos irregulares costumam causar grandes mudanças. Eles têm um grande potencial em relação aos outros que estão na torre, que são os regulares. E a partir desse princípio, o Ban entra na torre caçando a Rachel, e aí a partir daí começa a aventura do Ban. Ele começa a fazer amizades, aí vai vir um shonen comum, onde ele vai conhecendo pessoas, fazendo amizades e subir na torre até poder encontrar a Rachel. E encontrando a Rachel,
realizar o sonho dela de subir a torre, né? De alcançar o topo da torre. Isso é um mangá assim com muita ação, muito drama e muito mistério, como eu falei, porque a gente é apresentado ao sistema de castas das famílias reais que tem no universo de Tower of God. Tem um sistema ali de combate que envolve essa coisa meio de ki, né? E também de magia. E por falta de argumentação, eu vou dizer que é uma série que cresce no estilo One Piece. Você tem um objetivo muito claro ali no início da série, mas aí o personagem vai conhecendo outros personagens e vai desenvolvendo a história a partir disso. O personagem principal em si não se interessa muito porque está em volta. Os mistérios do universo são mais relevantes para quem está em volta, eles estão mais interessados nisso. O personagem principal é bem simples, igual o personagem principal de Shonen. E o drama e tudo, clãs, famílias, toda essa coisa de casta que envolve a Tower of God, tá nos personagens em volta dele. Em especial os dois melhores amigos do Ban, que são excelentes personagens. Um que chama Kun Agüero, sim, o mesmo nome do jogador de futebol, foi uma homenagem ao jogador. E o crocodilo chamado Hack, que também tem uma personalidade bem engraçada. Dão um charme assim, muito especial pro anime e é bem legal de acompanhar essa história. É bem interessante e bem diferente, né? Eu que sou um grande fã de One Piece, obviamente gosto muito desse estilo em que o universo vai se expandindo conforme os episódios vão acontecendo, conforme as sagas vão acontecendo, mas isso meio que está em volta do personagem principal. O personagem principal não se interessa muito sobre isso, o personagem principal é alguém mais simples, com desejos mais simples e com valores mais simples, né? Eu acho bem interessante essa discrepância de sentimentos que você tem ao torcer pelo personagem principal e a tudo que tem em volta dele. Mas eu acho que o que chamou a atenção de Tower of God, que chamou a minha e de todo mundo, é o plot twist que acontece no final da primeira temporada. Porque ao assistir Tower of God eu estava gostando, mas como a história acontece bem devagar, ela não estava muito impressionante. Você assistia ali gostando e tal, mas o plot twist que acontece nos dois últimos episódios da primeira temporada, a temporada de 2020, é essencial para o sucesso dessa série e é a mostra assim, que plot twists realmente mudam a concepção de algo totalmente para quem está assistindo. Só que plot twist não pode acontecer todo episódio, porque aí perde a graça, perde o sentido, mas quando eles acontecem e são bem apresentados, eles mudam a ambientação que a gente tem para aquela série totalmente. Foi assim com Game of Thrones, né? O Casamento Vermelho, aquele plot twist mudou, eu acho, completamente a relação que as pessoas tinham com a série. Depois daquilo, o hype aumentou drasticamente e a série se tornou uma das mais populares da história. Na proporção bem menor de um anime sul-coreano, eu acredito que o mesmo aconteceu com Tower of God para mim e para quem acompanha esse anime, porque o plot twist que acontece no final da temporada, eu acho que eu não vou dizer o que acontece, para que vocês possam assistir e também gostar do anime, mas basicamente os dois últimos episódios da primeira temporada movem talvez o que seja o objetivo do autor na série, que é essa coisa entre meritocracia e destino, a relação entre meritocracia e destino, porque o que acontece nessa série é que o Ban é alguém muito especial. Ele é alguém movido pelo destino. Ele é um irregular, ele tem acesso a habilidades especiais por ser um irregular, e ele é muito carismático, as pessoas começam a gostar dele só por ele ser quem ele é, e algumas pessoas começam a ter inveja dele devido a isso, ao fato de tudo que acontece na vida dele parecer fácil, parecer apenas o destino. Só o fato dele existir, ele consegue tudo. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que gostam do Ban não gostam dele por causa do destino, né? Não gostam dele por causa dele ser o predestinado. Gostam dele pela meritocracia. É como se o Ban se esforçasse para ter tudo aquilo que tem, mas depende do ponto de vista, no fim das contas, né? Meritocracia e destino, ou meritocracia contra o predestinado, é uma coisa muito de ponto de vista, né? Para o Ban e para as pessoas que gostam dele, aquilo não é por acaso. O Ban merece tudo aquilo que acontece porque ele se esforça, ele se dedica para aquilo. E para outras ele estava conseguindo tudo de maneira fácil porque ele nasceu especial. E essa relação entre meritocracia e destino faz com que acontecimentos
muito importantes aconteçam nesse fim de temporada e mudam totalmente a dimensão que a série tinha antes. É realmente interessante ver, depois do que acontece no fim da temporada, o que o Ban vai fazer, como que a história vai se motivar depois disso, como que o Ban, a Rachel, o Conagüero e o Hack vão se desenvolver depois daquele acontecimento, o que vai acontecer. Realmente é a força do plot twist, né? Realmente essa série mostra a força do plot twist, como é importante que um autor consiga desenvolver bem a sua história e jogar um plot twist num bom momento. Eu acho que o autor dessa série, não confundir com a cantora, o Sil, fez um excelente trabalho nessa série. Os temas principais da série, os segredos da torre, o porquê que a torre existe, o que é a torre, se existe um deus mesmo, se a escala de poder da série, tudo é realmente incrível. Esse autor realmente ele teve uma grande ideia e soube executá-la muito bem. E a gente tem disponível esse grande anime sul-coreano que merece toda a nossa atenção. Para mim a nota desse anime é 7,5. É realmente muito gostoso de assistir. Porém, a segunda temporada também eu gostei bastante, é realmente muito boa. O problema é que eu tive dificuldade para entender a segunda temporada depois de 4 anos sem anime. Você fica um pouco perdido, mas eu acredito que quem for assistir as duas em sequência vai gostar bastante. Esse é um anime que vale a pena e é uma grata surpresa aí da Coreia do Sul. E para quem curte animes aí no estilo One Piece, certamente vai gostar de Tower of God. Esse é o meu comentário dessa semana, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.